coloque a tua mão em teu coração e vamos orar ao Senhor. Hoje eu quero ministrar algo que eu tenho certeza vai trazer muita luz a você, vai abençoar o teu coração. É um tema que nós ministramos aqui no penúltimo Silce Pocte, o nosso mini Silce. Foi um tema que Deus colocou em meu coração devido aos dias de pandemia que nós estamos passando, e foi uma noite tremenda, e tive uma forte direção de ministrar hoje aqui na casa também. Então se prepare e deixe que o Espírito Santo ministre o teu coração de uma maneira poderosa. Pai da glória, queremos adorar o teu nome nessa noite. Declaramos sim, ó Pai, que nós temos sede de ti. Desejamos sim a revelação da tua palavra nos nossos corações. Declaramos, ó Pai, um caminho aberto para a semeadura da tua palavra. Esse tempo de adoração que tivemos, esse tempo de louvor, já preparou, já arou a terra. E podemos lançar, sim, a semente nessa noite, tendo a certeza que a chuva do teu Espírito virá para regar essa semente, e ela vai reproduzir para a glória de Deus. Eu quero repreender no nome de Jesus todo espírito das trevas que vem para tentar arrebatar essa semente, toda a força maligna que vem para tentar devorar a semente que é semeada. Repreendemos em nome de Jesus demônios que trazem incredulidade, espíritos malignos que geram confusão mental, espíritos imundos que vêm para trazer bloqueios. Declaramos que está desfeito toda essa ação em nome de Jesus, e declaramos um caminho completamente aberto para a tua revelação. Queremos abençoar agora em nome de Jesus cada família, cada irmão que está conectado, não somente, Senhor, os irmãos dessa casa que estão lá no formato online, como aqueles de outros ministérios que vão receber essa ministração. Ó Pai, que a unção do Senhor esteja sobre eles e que sejam abençoados nessa noite. Oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nessa noite eu quero falar um pouco acerca dos efeitos negativos do medo. Diga isso, efeitos negativos do medo. Eu tenho presenciado aí nesses quase 2 anos de pandemia, uma das forças que o inimigo tem trazido para abater tantas pessoas em meio à sociedade e infelizmente dentro da igreja, dentro da própria casa do Senhor, é o medo. Já temos falado na casa aqui, algumas pessoas têm deixado até de congregar, motivado pelo medo, estão muitas vezes aí presas, escravizadas dentro das suas próprias casas. Trabalhando tantos anos aí no ministério, desde 82, e maiormente no campo da libertação, da guerra espiritual, curando tantas pessoas na área emocional, eu tenho chegado à seguinte conclusão em relação ao medo. Trata-se de uma fortaleza do inimigo. Eu creio que é, de fato, o inimigo mais perigoso que existe na direção do homem. E o medo tem sido a arma mais poderosa que Satanás tem usado nos últimos dias, nos últimos anos, para manter a humanidade completamente escravizada. E ainda o próprio povo do Senhor. Há muitas pessoas em nossos dias na igreja que estão completamente escravizados pelo medo. Quero pedir aí que seja colocado essa palavra medo, no original grego, é a palavra phobos. Escreve-se com PH, phobos ou phobos. Essa é a palavra grega para medo. E coincidentemente, phobos é um deus grego. Nós fomos para a Grécia, há uns anos atrás, com alguns irmãos para orar, fazer guerra espiritual, e é impressionante verificar como lá na Grécia os gregos ainda levam a sério a adoração aos seus deuses. E Phobos, que é a palavra para medo, é um deus. Ele é adorado na Grécia, realmente como um deus. A cultura grega, ela tem de maneira tão forte influenciado as nações. Nós já fizemos aí, durante as lives do ano passado,
também nos dias da oração na janela, os 21 dias, alguns momentos que nós levantamos oração de guerra contra o espírito de Pan. Pan é um outro deus grego também que era adorado. E de Pan, desse nome, vem a palavra pânico. E coincidentemente, pandemia. E Pan era um ente espiritual cuja característica era disseminar, espalhar pavor entre os rebanhos. Representado na mitologia grega, metade animal, metade cabrito, metade homem, com uma pequena flautinha ele tocava, colocando os pastores e as ovelhas em pavor, em pânico, dispersando rebanhos. E exatamente atrás de todo esse pânico está a atuação desse demônio também em nossos dias. Por isso você vê hoje, em meio à igreja do Senhor, em meio ao corpo de Cristo, rebanhos e mais rebanhos sendo dispersados. É a atuação do espírito de Pan. E estamos aí, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ter um tempo de oração no final, um tempo de confronto ao espírito de Fobos. E para os gregos, é considerado um deus. Mas para nós cristãos que entendemos um pouquinho, principalmente aqueles que estão mais inseridos em contexto de guerra espiritual, ele sabe que não é basicamente um deus grego, mas é um espírito maligno. Quem era Fobos? Um deus grego, o próprio medo, reconhecido como deus, filho de um outro deus grego chamado Ares, e da deusa Afrodite, conhecida como a deusa de amor. Nós fomos fazer guerra espiritual lá nas ruínas do templo de Afrodite. A cultura grega era tão endemonizada que todo o império grego caiu, mas a força demoníaca que agia atrás do império grego continua agindo até hoje. E próximo àquelas ruínas, quantos dos intercessores que estavam conosco ali começaram a passar mal, começaram a vomitar, uma força maligna terrível. A mesma força maligna que estava ali em Corinto nos dias de Paulo, é essa força maligna que está ali naquelas ruínas até hoje. Porque os gregos levam muito a sério a questão desses deuses e os adoram com muita devoção. Então veja só, esse Deus, filho do deus Ares e da deusa Afrodite, tinha um irmão gêmeo dentro da cultura grega. Um outro deus chamado Deimos. E Deimos significa terror. Então entendo, onde há medo, há terror também. E esses demônios estão ativos nos dias que nós estamos vivendo, de uma maneira muito forte. Agora, amados, eu quando estudo a palavra, eu levo muito a sério um princípio de interpretação bíblica, que é chamado dentro da... Quem já fez seminário aqui, pelo menos vai entender um pouquinho melhor isso, dentro da hermenêutica, tem um princípio de interpretação da Bíblia, que é chamado lei da primeira menção. Ou seja, é considerado um termo pela primeira vez que aparece na Bíblia. E essa primeira vez vai dar uma luz, uma revelação, tal qual ocorrerá até o restante da Bíblia. E a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, podemos aplicar aí o princípio da lei da primeira menção. Foi logo após o pecado. Diga comigo, só existe medo na face da terra por causa da entrada do pecado. Por favor, abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. E vamos ver aí, capítulo 3, verso 9 e 10. Aqui você encontra nessa escritura a primeira menção do medo aqui na terra. Adão, todos os dias, na viração do dia, ele e sua esposa recebiam a presença de Deus, a visitação do Senhor. A viração do dia, 6 horas da tarde, 18 horas, o Senhor se manifestava no jardim. Mas no dia em que nossos primeiros pais pecaram, aquele dia foi completamente diferente dos demais. Quando o Senhor chamava Adão e Eva
Prontamente eles estavam diante do Senhor para desfrutar um tempo de comunhão, um tempo da presença. Mas no dia que eles caíram em pecado, foi completamente diferente. Adão, Adão, aonde estás? E ele não apareceu. E quando apareceu, fez a seguinte declaração diante do Senhor. Abre a sua Bíblia e confira aí. Adão, onde estás? Senhor, me escondi. Estava escondido da presença de Deus. Ai, por que se escondeste? Porque tive medo. O medo entra na face da terra como um resultado direto do pecado. Onde há medo, aí haverá pecado também. Se Adão, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não tivessem pecado, o medo não entraria na face da terra. Diga isso, se nossos primeiros pais não tivessem pecado, o medo não entraria na terra. Então é a primeira vez que você vê aí a menção do medo na Bíblia. E logicamente no aspecto negativo. E respeitando esse princípio de interpretação, a lei da primeira menção, nós podemos pegar toda a Bíblia e até o livro do Apocalipse, no último capítulo, nós vamos ver o medo sempre de uma forma completamente negativa. Nós que temos trabalhado com cura interior, eu percebo como o medo tem trazido transtornos na vida de pessoas, diversos tipos de transtornos, que na verdade escancaram grandes brechas. Amados, e se essas brechas não forem reparadas, não forem fechadas, a pessoa nunca ela vai ser curada. Porque nós vemos pessoas na igreja que são com 20 anos, 30, 40 anos de vida cristã e são atormentadas pelo medo. Alguns dias atrás, algumas pessoas falaram com a minha esposa e demonstraram que tem medo até do escuro, não conseguem dormir de luz apagada. E elas são cristãs há tempo, caminham com o Senhor há anos e têm medo do escuro. Não conseguem de forma alguma dormir de luz apagada. Agora, será que é um cristão? Isso é normal? Claro que não. O medo pode levar uma pessoa a ficar subjugada debaixo de muitas fobias. Fobias vêm de onde? De phobos, medo. E são diversos tipos de fobias. Aí você vê pessoas que a fobia é tão grande, ela está subjugada por essa força. Então, tem pessoas que têm fobia, têm medo de outras pessoas. Pessoas têm medo de não conseguir alcançar aquilo que ela tem por objetivo. Irmãos que conhecemos têm medos de lugares altos, medo de escuro, acabamos de mencionar isso aqui. Tem pessoas na igreja que vivem solitárias, isoladas, elas conservam o espírito de forasteiro, não conseguem desfrutar o melhor de Deus no corpo, o relacionamento na igreja, porque ela tem medo de relacionamentos. Teve decepções com amizades no passado, em outras igrejas, agora ela quer viver completamente isolada. Ela tem medo de relacionar-se. Pessoas têm medo de ficar enfermas. Outros têm medo, cristãos que têm medo do diabo e dos demônios. Medo de falar em público. Há muitas formas de manifestações de medo. São diversas formas de fobias. Amados, alguém que está assolado pelo medo, isso pode se manifestar ou interiormente ou de uma maneira exterior também. Nós temos percebido isso. De acordo com as circunstâncias. O medo no interior de uma pessoa pode vir através de temores, preocupações, ansiedades. Já de um formato exterior, de uma maneira externa, é aquela sensação terrível, não é aquela questão de cautela, porque tem uma atitudes nossas, por exemplo, que é de cautela. Por exemplo, eu não vou passar aí, onde eu vejo um cachorro bravo mostrando os dentes, eu não vou passar perto dele.
Não é que eu tenha medo dele, né? Mas eu tenho cautela, né? Se eu passo ali na rua, de repente, vejo ali uma gangue de marginais, de drogados, eu não vou passar pelo meio deles. Não é que eu tenha medo disso, mas eu tenho cautela. Agora, se uma pessoa tem medo das coisas exteriores, essa sensação de perigo, e vem de uma forma obsessiva, é uma obsessão, realmente ele está internamente preso aí a uma fortaleza de medo. Mais do que nunca ele precisa ser liberto disso. O medo exteriormente vem da sensação de perigo iminente em que supostamente a pessoa se encontra. Pois com esse sentimento, essa pessoa, amados, ela vai ficar tão vulnerável aos ataques de Satanás. Se você demonstra atitudes internas de medo, isso leva você a uma prisão emocional muito grande. Porém, se é uma atitude exterior com relação a medo diante de circunstâncias, e você não é liberto disso, eu estou falando não a questão de você ter um senso de segurança, de cautela, mas um medo obsessivo, né? Tem pessoas que têm um medo obsessivo pelas coisas externas, e isso pode tornar na vida dele uma prisão de Satanás, e ele vai viver debaixo aí dessa obsessão de uma maneira muito terrível, com certeza. Agora, o propósito do diabo em instituir, incutir o medo nas pessoas, é para levá-las a perder a confiança no Senhor, não caminharem por fé e caírem num poço profundo de incredulidade, porque é o que é contrário à fé. É o medo, diga isso, o medo é algo contrário à fé. Eu e você, amados, temos que entender sim, que só existe o medo porque existe o pecado. Diga isso, só existe o medo porque existe o pecado. Sem o pecado, amados, se não tivesse pecado no mundo, não haveria medo. Porque a primeira atitude de Adão e Eva diante do Senhor, o que levou eles a não desfrutar mais da presença do Senhor, foi o medo que se manifestou nele. Nem eu nem você podemos nos conformar com esse sentimento, como se fosse algo natural do ser humano. Vira o seu vizinho e diga assim: o medo não é algo natural na sua vida. Diga-lhe: o medo não é algo natural do ser humano. É algo que está acima dos sentimentos. E nós podemos, infelizmente, verificar que com a queda de Adão e Eva, o medo se tornou parte da própria vida do homem, faz parte da natureza caída. É algo que está ligado, sim, à velha natureza. E sendo algo da velha natureza, se eu estou em Cristo, eu nasci de novo, eu tenho as realidades da nova criação agora. Há algo que eu tenho que banir da minha vida. É toda a estrutura de medo, toda a fortaleza de medo. Diga isso: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso eu tenho que banir da minha vida toda a fortaleza de medo. Agora eu quero ver com você nessa noite, pela palavra de Deus, 10 efeitos negativos do medo. Anote isso: 10 efeitos negativos do medo. Pode colocar o primeiro aí, vamos ver no livro de Jó, capítulo 3, verso 25. Jó lhe declara o seguinte: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Jó 3, 25. Então anote aí: primeiro efeito negativo do medo: tudo que alguém temer, isso virá, isso acontecerá. Eu sempre digo que o medo na vida de alguém é o profeta mais certeiro que existe. Vou repetir: o medo na vida de alguém é o profeta mais certeiro que existe. Porque aquilo que a pessoa temer, aquilo que a pessoa recear,
vai acontecer exatamente aquilo. Já que pessoas que têm medo de ter o desfavor de passar, por exemplo, por um assalto, ele tem tanto medo de ser assaltado que ele acaba sendo assaltado um dia. É aquele que tem medo de acidente de carro, chega um dia ele bate o carro. Eu já vi pessoas na igreja, pessoas crentes, que o que ela mais temia, de repente, era ter câncer. E sabe o que acaba acontecendo com ela? Ela acaba tendo câncer no seu corpo. Porque o medo, ele tem um poder paralisante, ele tem um poder diabólico tão criativo, que aquilo vai se concretizar. Pode anotar nas suas anotações aí. Primeiro efeito negativo: tudo aquilo que alguém temer, isso virá a acontecer. E eu volto a declarar: o oposto à fé é o medo. E pode ter certeza, amados, quando a fé, aleluia, entra em cena, o medo vai embora. E nesses dias o que nós estamos precisando é uma impartição tão tremenda, tão extraordinária da fé viva que vem do Senhor. E quando a fé, essa fé viva, essa fé dinâmica, essa fé ativa entra em ação, tudo aquilo que é medo vai embora. Porém, da mesma maneira que o medo entra nos corações, a fé vai embora. E o que ocupa lugar no coração daquela pessoa agora é o medo, é o desespero, a desesperança, é a incredulidade. E isso ata as mãos do Senhor, e nenhum milagre acontecerá na direção dessa pessoa. Então veja que o medo tem um poder criativo. Pelo medo, a pessoa vai profetizar o caos, vai profetizar o pior, vai profetizar portas fechadas. Eu trabalho nessa empresa, mas eu tenho medo de que de repente eu seja demitido, me mande embora. E ele vai alimentando esse tipo de coisa, vai alimentando o seu medo interior. Amanhã depois aquela empresa fecha, ela muda, vai para outro lugar, ela vai à falência, a pessoa acaba perdendo o trabalho. Ou de repente ele é demitido daquela empresa, se concretizou exatamente aquilo que ele temia. Por isso o Jó falou: aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu receava ocorreu. Diga isso: o medo tem um poder criativo. Esse é o primeiro efeito. Segundo efeito: quem tem medo pode cair em mentira. Muitas vezes o pecado da mentira caminha juntinho com o medo. Anote aí: segundo efeito negativo, o medo leva a mentir. E veja lá em Gênesis 26:7. Aquilo que acontece com Isaac. Então os homens do lugar perguntaram a Isaac acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã. Veja que ele pratica, ele comete uma mentira. Mas por que ele mentiu? Com que objetivo? Porque o seu coração estava cheio de medo. Rebeca era muito formosa, e aqueles homens, ao olhar a Rebeca, poderiam então matá-lo e tomá-la para eles, alguém tomar para si. Isso levou ele a mentir. Ele simplesmente diz: ela é minha irmã. Então os homens do lugar perguntaram acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era muito formosa à vista. Amados, tem cristãos, em algumas ocasiões, motivados pelo medo, eles tomam a decisão errada, eles escolhem mentir diante de algumas situações. Por exemplo, há esposas que muitas vezes estão debaixo de uma posição tão grande diante do marido, que elas tomam algumas decisões, e nessas decisões elas resolvem mentir de medo de posição do marido. Há esposos que praticam coisas, escondem da esposa, mentem
de medo, porque muitas vezes ela tem uma personalidade tão forte, e ele se vê, entre aspas, obrigado a mentir, para se autoproteger. Agora, por que ele comete mentira? Está com medo do cônjuge. Há filhos que praticam coisas erradas, e motivado ao medo dos pais, eles omitem, eles escondem, jogam para uma área completamente oculta. Há empregados que mentem para os seus patrões, não colocam a coisa real, porque tem medo da severidade lá do seu chefe. Então veja, muitas vezes onde está presente o medo, aí verá a presença da mentira também. Então, para alguns, ao invés de suportar a crítica para eles lá, então é melhor mentir do que ser criticado. Isso é algo muito terrível. E aí eu vejo que esse é um mal tão terrível que pode estar em alguém, que se ele não for curado, não for liberto, isso pode se transformar numa cadeia iníqua geracional. Porque você vê que Abraão teve o mesmo comportamento quando diante de Abimeleque ele falou que Sara era quem? Sua irmã, e não a sua esposa. E ele já tinha feito isso também diante de Faraó. Ele fez 2 vezes. Agora veja que isso trouxe um efeito geracional, porque seu filho teve o mesmo tipo de comportamento. Isaac se comporta igual ao seu pai. Agora, por que ambos fizeram isso? Por que cometeram mentira? Motivado pelo medo de que alguma coisa acontecesse com as suas esposas, que eram belas e formosas, fossem tomadas lá por outra pessoa, tanto Sara como Rebeca. Diga isso: onde há medo, muitas vezes vai ter mentira também. E alguém pode mentir por causa do medo. Tem gente que tem medo de pastor, tem medo do líder de célula. Se você tem medo de pastor, levante a mão bem baixinho para ninguém ver. Mas já conheci gente que tem medo de pastor. Aí sabe o que eles fazem? Eles mentem para o pastor. Ah, não, ele vai me exortar, ele vai tratar severamente comigo. É aquele que faz parte do louvor, muitas vezes faz algo errado. Não, eu não vou falar para a liderança, eu não vou me botar no banco. Aí de medo ele omite e fica num quadro de mentira. Diga ao seu vizinho: quando alguém omite, isso pode ser uma mentira, porque ele não está manifestando, ele não está expressando a realidade, aquilo que é verdadeiro. Diga uma vez mais: onde há medo, muitas vezes haverá mentira também. Terceiro lugar, o medo faz com que as pessoas desfaleçam. Elas vão ficar completamente prostradas, sem ânimo, vencidas. Lucas 21, 26. Há uma palavra que é profética para os últimos dias. Nós aplicamos, em qualquer momento das nossas vidas. Quando diz assim, os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, pelo medo, pelo terror, diz que os homens desfaleceriam. E eu vejo o medo como uma força espiritual. De fato é um demônio, já diz Morre Cerulo, escreveu até um livrinho lá, um espírito maligno, um espírito imundo chamado medo. E é uma força espiritual tão real que ela vai esgotando, sim, as forças físicas, as forças emocionais e ainda as forças espirituais de alguém, até que essa pessoa seja debilitada completamente e ela venha então a desfalecer. O medo é uma força negativa que faz com que a pessoa ela seja desmotivada. E sabe qual é o resultado final? Desejo de morrer.
Fale com qualquer libertador aqui da casa, aqueles que mexem com libertação, aqueles principalmente que atendem pessoas com o inventário de libertação, a ficha, onde tem lá uma pergunta: você já teve vontade de morrer? Né, irmão Milton? A maioria das fichas, né, vem dizendo que sim. E aí quando vocês perguntam para a pessoa: mas isso foi antes você conheceu Jesus, antes de converter, o que eles falam? Já crentes e cristãos antigos, sentindo as forças completamente sugadas, tomadas pelo temor, pelo medo, perderam a vontade de viver, desejaram morrer. E alguns até atentaram contra a sua própria vida, tentando tirar a sua vida. E estou falando de quem? De cristãos. Parece que na vida das pessoas o medo teve uma força maior do que aquilo que eles eram em Cristo, daquilo que eles são em Cristo. Pessoas desfalecendo, por quê? Por causa da presença do medo. O medo, quando não é tratado, quando não é liberado, o espírito do medo, quando não sai de alguém, leva a ele uma prostração, a uma debilidade total, onde muitas vezes ele não vai querer mais nem viver. E isso está acontecendo, amado, nesses dias de pandemia. O espírito de Phobos tem agido dentro das famílias, ainda cristãs, e você vai encontrar alguns que não querem viver, estão sem motivação. Isso vai ser comum nos últimos dias, segundo, as declarações de Jesus, no tempo do fim agora. Diga comigo: o medo faz com que as pessoas desfaleçam. Número 4 efeito negativo do medo, pode anotar aí. O medo é a via usada para tirar a visão de alguém. Há pessoas com chamados de Deus, com propósitos tão tremendos, e ele não consegue chegar à concretização desse chamado, desse propósito. Ele não consegue levar avante a sua visão. Por quê? Porque muitas vezes é motivado pelo medo. O diabo é perito de lançar temor, de lançar medo, e ele não consegue mais corresponder aos propósitos de Deus. Lembra qual é a arma que os inimigos queriam usar nos tempos da restauração dos muros, lá em Neemias? Esdras e Neemias estavam trabalhando afinco, restaurando os muros. E aí se levanta lá Sanbalate, Tobias, aqueles outros povos ali, amonitas e outros povos. Qual a arma principal que eles usavam para tentar tirar o povo da visão da edificação? O medo. Abra sua Bíblia aí, veja lá em Neemias. Por gentileza, Neemias 6, verso 9. Pois todos eles, Neemias diz assim, pois todos eles nos procuravam atemorizar, ou seja, nos encher de medo. E o que eles diziam? As suas mãos hão de largar a obra, e ela não se efetuará, ela não se acabará. Mas Neemias orou: mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amados, isso é certo. Quando alguém está edificando a casa de Deus, alguém está envolvido aí com a obra de Deus, edificando algo para Deus, quantas vezes o espírito do medo virá para atacar? E o medo vem então para tentar tirar a pessoa da visão, deter a visão que o Senhor deu a alguém para realizar algo. Converse com ministérios que hoje estão aí numa linha de vanguarda, edificando algo para a glória de Deus, algo extraordinário, tremendo. Você vai verificar quando eles compartilhar, não foram poucas as vezes em que forças malignas vieram, muitas vezes usando até pessoas para desviá-los da visão.
para retardar a obra. Muitas vezes converso com a minha esposa aí, ainda essa semana conversamos. Muitas pessoas que vê a gente ministrando aí, eles não conseguem avaliar as situações que já vieram a nós para tentar tirar da visão, para tentar nos amedrontar. Mas parece que um dia o Senhor nos deu uma vitamina V, visão, e essa vitamina V que nos sustenta até o dia de hoje. Pode acontecer o que acontecer, pode se levantar tanta gente contra nós, podem tentar destruir, podem tentar arrancar tanta coisa em nós, como já arrancaram muitas pessoas, mas nunca arrancaram, aleluia, a visão que Deus deu a nós. Estamos aí. Parece que a gente é que nem gato, tem 7 vidas. Quando pensam que nos derrota, a gente levanta, aleluia, e vamos em frente. Amados, porque quando você está edificando algo para Deus, não vai faltar desencorajadores. Quando está edificando a obra de Deus, não vai faltar Sanbalate e Tobias. E alguns até bem, assim diz o Senhor, mas não o Senhor dos Exércitos, é um outro Senhor. E a gente tem o discernimento, e não são profecias falsas, não são profecias que não vêm da parte de Deus, que vai derrubar a gente fica firme. Esdras e Neemias ficaram firmes e restauraram os muros. Eu sei que o Senhor nos chama, né, para um tempo de restauração. Essa casa aqui é uma casa profética, é uma casa apostólica. Gente, ela surgiu realmente para trazer restauração. Quantos anos ministrando aí de maneira itinerante, ministrando o corpo. Jamais passava na minha mente que o Senhor ia pedir para a gente edificar a igreja de volta. Depois de anos plantando igrejas, ajudando a plantar igrejas em tantos lugares, depois abençoando, viajando para cá, para lá, muito cômodo, gostoso, maravilhoso. Pega no lugar, tem problema, você vira as costas, vai embora, é a liderança local que resolve, você já vai abençoar um outro corpo, muito bom isso. 20 anos, aleluia. E lá no Japão, em 2008, Rony Chaves traz uma palavra profética, numa conferência pequenininha, numa cidade, numa igreja no Japão, só de peruanos. Ele diz: olha, vocês vão plantar igrejas de volta. Eu pensei: não, vamos plantar uma igreja no Japão, vai ficar alguém aí, pronto, é só isso. Não, Deus estava falando ali, demorou alguns anos, e o Espírito Santo começa a falar, era tempo de edificar a casa novamente. E ministrando aqui no Paraná, por exemplo, até em Curitiba, não foram poucos irmãos que chegaram e diziam: apóstolo, me diga uma coisa, quando você vai edificar uma igreja, quando você vai fundar uma igreja que eu quero ir fazer parte dela? Se eu nunca, porque Deus não quer que eu edifique igreja. Deus me chamou para abençoar o corpo, e aí de repente o Senhor vem e pede para plantar, e só plantamos em obediência, e surgiu a igreja local aqui, num ato de obediência. Aleluia. Mas é o fruto de uma visão. É fruto de uma visão. E o medo não vai nos parar. Isso é uma coisa que, glória a Deus, nós não temos, gente. Nos autodeterminamos a não ter medo. E eu dei passos na minha vida que são os passos mais loucos que você possa imaginar. Quando o Senhor disse: olha, vai para a minha obra, eu não hesitei. Eu fiz que nem Eliseu: mato o boi, faço churrasco e faço fogo com a canga do boi. O meu chefe no banco disse: você é louco? Você vai trabalhar em ministério, em obra de Deus, qual o salário que você vai ter? Eu? Nenhum. E nem sei se vou ganhar, nem quanto. Meu patrão, meu chefe vai ser o Senhor. Mas tem filhos pequenos, como é que você vai fazer? Se Deus está chamando, Ele é o responsável. E glória a Deus, o Senhor nos tem amparado todos esses anos aí. Quantos e quantos anos aí de vida ministerial.
E depois de ter edificado uma igreja, onde ela nos abençoava financeiramente muito, o Senhor diz: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Chamo o falecido pastor Miguel Piper para ir pregar no retiro da nossa igreja. Quando ele está indo embora, ele chega para mim: eu tenho uma palavra para você. Está chegando um tempo especial para você. Sabe qual a palavra para você? Sai do meio da tua terra e da tua parentela. Gente, minha terra e minha parentela, meus parentes, a maioria não são cristãos. Minha esposa, os parentes são cristãos. Que parentela ele está falando? Era a igreja que havia sido edificada por nós, onde nós ajudamos a fundar e edificar. O Senhor sai e não leva ninguém com você, e não reivindica nada, e abre mão de tudo. Saiu eu, minha esposa e os 2 filhos, e uma visão. E quando você tem uma visão, aleluia, você tem tudo. Para começar uma obra de Deus, uma pessoa precisa de 3 coisas só. Sabe o que uma pessoa precisa para começar uma obra de Deus? Uma Bíblia, uma caixa e uma visão. Uma visão porque vai dar convicção naquilo que você vai fazer. Uma Bíblia para você pegar. E uma caixa para você usar de púlpito para botar a Bíblia em cima. Não precisa mais nada, gente. Eu só vou começar a obra de Deus se eu tiver uma soma de dinheiro. Só vou começar a obra de Deus se alguém investir na minha vida. Tenho que arranjar alguns empresários para semear na minha vida. Mentira, gente. Não são essas coisas que precisa. Porque nós saímos só, aleluia, com uma visão, uma Bíblia e uma caixa. E o Senhor nunca nos desamparou até hoje. Mas sabe por quê? Porque nunca permitimos o medo dentro de nós. Neemias e Esdras não permitiram o medo e edificaram o muro. Não vai faltar Sanbalates e Tobias para tentar tirar a visão, ter afastado a visão. Mas se você tem a fé de Deus no teu coração, você não vai temer, e ninguém vai roubar a tua visão. Aleluia. Noé levou 120 anos construindo a arca. Foi a palavra, ministrada para a liderança agora na quarta-feira. A obediência de Noé. Gente, quando Deus pede para construir a arca, não havia chuva. E ele levou 120 anos. Imagine os opositores, o que dizem: esse é doido, esse é louco. Talvez quantos escarneceram dele: nem a chuva está fazendo uma arca. Ele não temeu as argumentações erradas. Ele não, de maneira nenhuma, não temeu aquilo que as pessoas estavam falando. Ele ficou firme, fez a arca. E pela fé, ele não temeu. Aleluia, e garantiu a salvação para a sua família. 8 pessoas dentro daquela arca. Se você está vivo aí, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Eu vejo as pessoas tão quietas aí. Se você está vivo, se o Espírito da ressurreição está sobre você, grite aí, aleluia. Vamos adiante. Número 5. O espírito do medo nos faz ver coisas que não são reais. Se você tem medo, o diabo chega e põe uma lente de aumento diante de um problema. E aquilo que é um pequenino problema, você vai ver um monstro, um grande problema. Você vai começar a ver coisas que não existem. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, em Mateus 14, 26. A palavra do Senhor diz assim: os discípulos, porém, ao vê-lo, ao ver Jesus andando sobre o mar, ficaram o quê? Com medo, assustados, e começaram a dizer: é um fantasma. E gritaram do quê? De medo. Gente, uma pessoa com medo, guarde isso que eu vou falar agora. Uma pessoa com medo, continuamente, ela começa a imaginar coisas. E sabe que coisa que ela imagina?
Será que coisa boa, coisas boas ou más? Só coisas más. Ela imagina que irá morrer. Imagina que pode sofrer um acidente. Ela se imagina, olha, amado, os que têm medo agora nesse tempo aí de coronavírus, quantos deles se imaginam, sabe como? Eles presos num UTI, entubado. Tem gente que pensa assim. Vai lá, faz o teste, coloca lá a canetinha no nariz, sai o resultado, ai, vou me preparar, vou ser entubado, ai, vou ficar sem oxigênio, ai, vou morrer. Gente, é a profecia certeira de Satanás, do medo. E sabe o que acontece com ele? Dali um mês, meia dúzia de parentes dele está velando ele. Agora, sabe quem semeou isso? Ele mesmo, pelo medo. Porque o medo começa a levar a pessoa a ver coisas que não existem, coisas imaginárias. Hein, irmão Milton? Tem na ficha, você tem medo? Medo do quê? Perder tudo na vida. Tem pessoa que tem medo de ficar zero, morrer na pobreza, tem medo de tudo, de perder tudo. Gente, a mente do ser humano pode se tornar o maior campo de pouso dos chifurdinhos, dos capirotos que vem aí, começam a projetar um monte de coisa errada, um monte de coisa que não existe, gente. Isso é terrível. E ela começa a se encher de medo. Começa a ter medo das pessoas, medo de não conseguir alcançar o objetivo dela, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ter êxito no trabalho. Esses tipos de pensamento têm que ser expulsos da nossa mente. A Bíblia fala que nós travamos uma guerra contra a fortaleza da mente, que são raciocínios, baluartes. E a palavra fortaleza literalmente significa ninho de pensamentos. Agora, que pensamentos são esses? Bons ou ruins? Pensamentos ruins. E que não pode ocupar de maneira nenhuma a nossa mente, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai tomar uma decisão diante do Senhor. Sabe o que vai ocupar a tua mente? E o que vai ser a sua imaginação? Ao invés de imaginar pandemia, doença, coronavírus, comece a imaginar cura. Comece a imaginar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Comece a imaginar a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Comece a imaginar a edificação de Jesus na tua casa. Se hoje não é um trabalho adequado, onde você está tendo um bom salário, comece a imaginar um bom trabalho, uma boa empresa. Aleluia. Você que trabalha aí por conta própria, comece a imaginar um tempo de prosperidade nos seus negócios, na tua casa. Vamos imaginar completamente o contrário. É assim que derrotamos a Satanás. É assim que nós expulsamos da nossa mente essas sementes negativas. Que toda semente negativa caia fora da tua mente. Que o Senhor comece agora, no nome de Jesus, a desfazer essas fortalezas, esses ninhos de pensamento aí na tua mente, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga aleluia. Sexto efeito negativo do medo. O medo faz com que os talentos, os dons que você recebeu e a graça de Deus que você recebeu, aleluia, ela não seja potencializada. Você não consegue colocar para fora.
você não consegue de maneira nenhuma fluir naquilo que Deus colocou. E eu creio que muitos aqui têm potencial, têm dons, têm ministérios, e sabe como eles estão hoje? Adormecidos. E por que estão adormecidos? Por causa do medo. Você não vai além por causa do medo. Você não maximiza aquilo que você tem por causa do medo. Por gentileza, abra a sua Bíblia. E vamos ver lá em Mateus 25, 25. A parábola dos talentos. Aquele que recebeu um talento só, qual foi a sua atitude? Na hora da prestação de contas, olha o que ele disse. Atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Ele não multiplicou. Por quê? Estava com medo, com temor, atemorizado. Então aquele que tem medo, aquele que tem temor, ele não vai multiplicar aquilo que recebeu. Alguém pode receber um dom, um ministério, e talvez por o resto da vida dele levar uma vida medíocre. Aquele ministério não vai crescer, aquele dom ele não vai exercitar. E sabe por quê? Por causa do medo. Amado, já vi pessoas receber da parte do Senhor um dom de cura. Veio o profeta de Deus, o homem de fora, impôs as mãos sobre ele, impartiu sobre ele um dom de cura, os dons de curar, e diz: olha, você vai curar enfermos. Passa 20 anos, nem a dor de barriga do filho dele curou. Sabe por quê? Medo. Isso não acontecer. Pessoas para mover na palavra de conhecimento. Deus quer levantar ele tremendamente para trazer cura, trazer restauração, trazer aquelas posições do coração de Deus que as pessoas precisam, mas ele tem medo. Mas se isso não está vindo do Senhor, será que não é da minha mente? Se Deus falou com ele que ia dar a palavra de conhecimento, ia trazer uma partícula da graça dele, do dom do seu próprio conhecimento, para colocar nele, para ele trazer essa informação às outras pessoas, uma palavra que vem do coração de Deus, ele tem simplesmente que confiar no Senhor, gente, e em frente. Quantas vezes nos lugares é repleto de gente, 200, 300, 500, 600, 700 pessoas, e Deus vem dar uma palavra de conhecimento para uma pessoa, ou para duas, e eu vou exatamente na direção daquela pessoa e falo o que o Espírito Santo falou, e de repente ela começa a quebrantar, começa a chorar, porque Deus que conhece todas as coisas, conhece o coração dela, e algumas vezes fala toda a vida da pessoa. Agora imagina se eu tivesse medo e não fosse na direção da pessoa. Quem sabe impedir ela de alcançar algo tremendo que Deus queria fazer na vida dela. E algumas pessoas estão levantadas na igreja para mover na palavra de conhecimento, e até hoje nunca entregaram a palavra profética, nenhuma palavra de conhecimento para ninguém. Sabe por quê? Porque estão cheios de medo, enterrando talentos. Evangelismo profético, Deus quer levantar a igreja, evangelismo profético. E quantas pessoas têm medo lá no seu trabalho? Ele está no mercado, está numa fila, vai pagar algo no caixa, tem alguém ali que nem crente é, e de repente ele tem uma visão, vê o estômago do cara lá com a úlcera enorme, e o Senhor quer curar, mas ele não tem coragem de chegar para ela e dizer: olha, eu sou um cristão, e eu tenho visão do mundo espiritual, e eu vi uma úlcera aí no teu estômago grande, e o Senhor fala comigo que se eu orar com você, você vai ser curado. E o camarada fica doente, e essa pessoa não exerce aquilo que Deus colocou na mão dela para fazer. Sabe por quê? Porque ela tem medo. Diga isso: o medo paralisa dons, paralisa ministérios, paralisa potencial, paralisa aquilo que Deus quer fazer.
esse homem, ele não multiplicou aquele talento que recebeu, porque simplesmente ele foi e enterrou, motivado pelo medo. É um tempo de ativação profética, sim, na casa de Deus. Ministérios, dons, talentos sendo ativados. Mas para que sejam ativados, eu creio que a primeira coisa que a pessoa tem que vencer, tem que perder, é o medo. Essa fortaleza tem que ser colocada por terra. Número 7, anote aí. O medo produz efeitos físicos, emocionais e espirituais. Diz a palavra do Senhor, 1 João 4:18. Pode conferir na sua Bíblia. No amor não há medo, antes, aleluia, o que? O perfeito amor, ele faz o que? Lança fora o medo. Diga isso, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, amados. Diga isso, o medo traz castigos. E diz mais, e quem tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Pergunta ao seu vizinho, diga a ele, aonde você quer viver? Debaixo do castigo do medo? Ou aperfeiçoado no amor de Deus? Agora, quais castigos que o medo traz? Quais são os efeitos, os castigos do medo? São na área física, na área emocional, na área espiritual. Na área física, o que o medo pode ocasionar? Enfermidades. O que mais? Insônia. Tem alguém com problema de insônia aqui? E geralmente quem tem insônia, quando está acordado, o coração dele se enche de pavor. Isso pode ser um efeito direto, sim, do medo. Pode trazer morte, perda de apetite, destruição, perda de força física. Procure no canal da igreja, muito tempo atrás, eu peguei uma mensagem aqui acerca do cansaço espiritual, que é completamente diferente do cansaço físico. Quem está debaixo do cansaço espiritual, ele pode dormir 8 horas por dia, mas ele vai levantar cansado, sempre vai estar cansado. É algo muito terrível. Quais são os castigos, os efeitos emocionais? Depressão. O medo traz sentimentos de culpas. Você vê que Adão, ele tinha sentimentos de culpas que veio pelo medo. Tanto é que depois do pecado, ele fez lá avental para ele e a Eva, de folhas de figueira, já pelo sentimento de culpa do pecado, solidão, ansiedade, frustração, emocionalmente. Quem está cheio de medo, ele vive completamente frustrado. Preocupação, o que é preocupação? É preocupar. Ai, o medo de pagar o aluguel o mês que vem. O medo de faltar leite na semana que vem para o filho. O medo da compra do supermercado na semana que vem. E coloca ocupar a mente com aquilo, de que maneira? Pai? Diga isso, a preocupação nada mais é que preocupar a mente com medo daquelas coisas que vão acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal, amados. Nós temos que viver o hoje de Deus. Desânimo, tensão, vergonha. O coração de Adão e Eva estava cheio de vergonha depois do pecado. Agora, tem o efeito espiritual, o castigo espiritual. O medo traz oposição, frieza espiritual, perda do desejo e a fome por Deus, porque Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles esconderam, já não tinham mais fome da presença de Deus, quando entrou o medo neles.
ataques e pesadelos durante o sono. Tem gente que tem noites aí mal dormidas. Por quê? Enche-se de pavor, enche-se de terror, de medo. Salmo 91, não temerás, aleluia, o quê? Os terrores da noite. Aquele que faz o Senhor o quê? O seu refúgio, o seu esconderijo. E se você falar com um judeu, ele vai explicar direitinho o que é assolação do meio-dia, terrores da noite, seta que voa de dia, são todas classes de demônios. E você vai encontrar a explicação de tudo isso no livro judaico, o livro do Talmud. Estancamento espiritual é outro efeito espiritual terrível do medo. Quantas pessoas não crescem? Eu vejo que na igreja muitas vezes está cheio de anãozinho, gente. Anão. Eu peguei uma mensagem aqui há uns tempos atrás, os tipos de pessoas que não podiam entrar no Santo dos Santos para ministrar como sumo sacerdote. E um dos tipos das pessoas, o que era? Os anões. Eles iam comer as coisas que os sacerdotes comiam, mas não iam entrar no lugar santíssimo. Gente, e quem é anão espiritual, infelizmente na igreja tem muitos anãozinhos. Eles não conseguem ministrar o seu real sacerdócio diante de Deus, porque não cresceram, estão estancados espiritualmente, estão minguados espiritualmente. E muitas vezes, por quê? Por causa do medo. Agora um efeito tão terrível do medo, isso aqui tem muito a ver com a linha de ministrações que nós fazemos na maioria das vezes. Número 8. O medo impede um filho de Deus de receber a sua verdadeira identidade de filho de Deus. É o tipo de pessoa que vai ter uma visão distorcida da paternidade de Deus. Diga isso, quem tem medo, quem está vencido pelo medo, ele tem uma visão distorcida de Deus Pai. E ele não pode experimentar o coração paternal de Deus. Por favor, veja isso lá em Romanos 8,15. Vou pedir um pouquinho mais de água hoje aqui, que o radiador hoje está 1000 aqui, gente. Hoje está queimando água todo o tempo aqui. Dependendo do tipo de coisa que a gente ministra aí, o radiador aqui, né? Precisa de água, senão vai explodir. Eu estou a ponto de explodir aqui hoje. Abre lá em Romanos 8,15. Olha que coisa tremenda aqui. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, fala à igreja de Roma e fala a mim e a você o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com o quê? Com temor, com medo. Mas recebemos o quê? Aleluia. Se você crê pelo menos nisso que está escrito aí, levante a tua mão e diga aleluia. Mas recebestes, aleluia, o espírito de adoção, pelo qual nós declaramos, pelo qual nós clamamos o quê? Abba, Pai. Papai, paizinho. Quem tem medo não pode desfrutar. Ele não tem a revelação, algo que impede, de fato, ele manifestar a identidade de filho de Deus. Aí ele tem o quê? Ele vive debaixo da força da escravidão. E o que manifesta nele, aquilo que eu já peguei aqui na casa, é o espírito forasteiro. Diz lá em Efésios: você que estava longe, já pelo sangue chegou perto. Fomos feitos filhos de Deus. E diz lá que não somos cidadãos simplesmente, mas somos concidadãos dos santos, juntamente com o corpo, para usufruir os direitos de paternidade. Ele diz: já não sois mais forasteiros. Um forasteiro, ele tem um senso de não pertencer.
O estrangeiro que vai para os Estados Unidos, enquanto ele não ganha o green card, ele se sente um estrangeiro, um forasteiro. Não tem os mesmos direitos que o americano tem. Mas quando chega lá, aleluia, o cartãozinho verde para ele, ele fica feliz. Eu tenho cidadania americana agora. Eu tenho os mesmos direitos que os americanos têm. Eu posso usufruir de tudo aquilo que eles usufruem. E quando você tem o senso de paternidade, quando você sabe que o espírito de adoção está sobre você, que o medo que te escravizava foi embora. Eu sou cidadão dos céus agora. Eu sou cidadão do reino. Sou concidadão dos santos. Tenho todos os direitos outorgados por Cristo Jesus. Pergunte ao seu vizinho se ele já recebeu essa nova identidade. Diga a ele: você já tem o teu green card aí do reino? O green card celestial? Aleluia! Glória a Deus! E você vai ter todos os direitos, não é forasteiro. Agora o medo leva você a não cair nisso. Você não vai usufruir, aleluia, da bênção. Coloca o versículo novamente lá. A bênção do espírito de adoção. Você vai se sentir um estrangeiro, um forasteiro, debaixo da escravidão do medo, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao medo, ao temor, mas está sobre você o espírito de adoção. Por isso você pode clamar papai, paizinho, papito, como diz lá os irmãos da América Central. Aleluia. Diga ao seu vizinho: você tem um papito que te ama. Aleluia. Há muitos cristãos que não se sentem filhos de Deus e não se sentem participantes da igreja onde se congrega. Sabe por quê? Porque são escravizados pelo medo. Eles são atacados por pensamentos de Satanás. Você não serve para nada. Você não pertence a esse corpo. Você é um corpo estranho na igreja. Já viu aqueles irmãos chegam: olha, eu me sinto um corpo estranho aqui na congregação. Eu sinto, parece que eu não sou daqui. Você vai ver, o coração dele está cheio de medo. Não tem o amor de Abba Pai revelado lá no coração dele. É que todo mundo me despreza. Puxa, como você é inadequado. E por aí adiante. Alguns têm até medo de ministrar, de clamar a Deus Pai, amados. Tem crente que acha que Deus é um destruidor, vai destruí-los. Cai em pecado. Uma das mensagens futuras que eu vou pregar aqui, sobre os benefícios da obra da cruz. Tem gente que cai em pecado e o diabo coloca na cabeça deles: olha, para você não tem mais jeito, Deus vai te destruir. E ele começa a caminhar debaixo da força tão maligna de que Deus é um destruidor, que ele está pronto para destruir. Nem a parábola do filho pródigo. Ele cai em arrependimento, volta à casa do pai e é recebido como? Com muito amor, com alegria, com festa. Sempre haverá alegria no reino celestial a um pecador que volta à casa do pai. Não importa quantas vezes a pessoa caiu, mas sim quantas vezes ela se levantou. Amados, talvez muitos se colocam numa posição de julgar muitas vezes. Talvez alguém cheio de juízo, alguém que julga, jamais ele teria condição de um dia ler os Salmos de Davi. Porque é um homem conhecido como segundo o coração de Deus, mas que fez tanta coisa errada. Mas havia algo tremendo no coração de Davi, a disposição de arrepender-se. Aleluia. A parábola do filho pródigo é algo muito tremendo. Então alguns têm medo de Deus, vê Deus como vingativo, não Deus perdoador. Acho que sempre vai ser destruído. Aleluia. Número 9. Já estamos chegando para o final aí.
O medo escraviza a pessoa. Diga isso, o medo escraviza a pessoa. Põe lá novamente o versículo 15 aí de Romanos 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares com temor. Então veja, o medo, ele escraviza a pessoa. E quantas pessoas estão escravizadas pelo medo nesses dias? Quando um cristão ele não recebe o espírito da adoção, aquele lugar é tomado sim pelo espírito do medo ou pelo espírito da escravidão. Por isso alguns crentes vivem hoje como escravo. O medo inabilita, paralisa, não deixa a pessoa avançar, escraviza as emoções, escraviza a vontade, escraviza a mente da pessoa. E uma pessoa escravizada, amados, ela não pode avançar. Não avança no ministério, nem na sua vida espiritual, nem na vida secular, na vida de trabalho dele. Ele não pode ter relacionamento sadio no corpo, na igreja, porque elas sempre estão vivendo como escravas. Uns vivem escravizados ao passado, às feridas, aos maus pensamentos, aos velhos padrões de conduta que tinha. E dessa vez, então, encontram-se completamente estancadas. Não conseguem ir além na sua vida, porque estão presas, escravas. E sabe o que o Senhor quer fazer com você hoje? Sabe como você tem que sair daqui hoje? Completamente liberto do medo. Número 10, e com isso termino. O medo coloca laços. Diga isso, o medo coloca laços. Pergunte ao seu vizinho se ele sabe o que é um laço. Para que serve um laço? Diga ele, uai, para laçar. Agora, essa palavra laço, amados, no hebraico, ela se refere a uma espécie de anel, ou um anzol, que é colocado, sabe aonde? No nariz de um animal. A palavra laço no hebraico é um anzol ou um anel que coloca no nariz de um animal, por uma argola, e pode ser um animal bem feroz. E uma vez que esse anel, essa argola está no nariz do animal, é amarrado uma corda e tem alguém que vai conduzir aquele animal, um controlador. E ele, por mais feroz que ele seja, ele vai se sentir controlado. E de repente até uma criança pequenininha pode pegar aquela corda e ir conduzindo aquele animal para onde ele quiser. E você sabia que o medo é esse laço? Aquele que tem medo, que é dominado pelo medo, ele está então debaixo de um laço. É como se o inimigo colocasse nele esse anel, espiritualmente falando, no nariz dele, tem uma corda, e ele é manipulado, sabe por quem? Pelo inimigo. Aí ele tem medo de avançar, ele tem medo de ir além, ele se sente controlado, governado, dominado por forças malignas, ele está paralisado. E ele faz exatamente o quê? Aquilo que o inimigo deseja que ele faça. E você acha que o inimigo deseja que você avance? Claro que não, ele quer paralisar. Você acha que o inimigo deseja que você tenha uma boa saúde, que você prospere, que você vá além? Qual a função do diabo? João 10 coloca claramente, ele veio para quê? Matar, roubar, destruir. Quer destruir a vida espiritual, quer roubar o melhor de Deus, quer impedir que você tenha sucesso, quer impedir que você caminhe, que você vá mais além. É isso que o inimigo quer fazer. Então você precisa nessa noite sim, abrir o coração para o Espírito de adoção. E deixar que toda fortaleza de medo esteja caindo por terra.
É uma guerra espiritual que nós estamos travando nesses dias aí contra o espírito de Fobos. É uma guerra espiritual, você que está aí no culto online assistindo. É uma guerra que você está travando, porque ondas de medo têm vindo. As pessoas estão amedrontadas dentro das casas. O coronavírus, essa pandemia, o Covid-19 escancarou portas para que o medo viesse se instalasse no coração e na casa de muitos cristãos. E nós precisamos vencer isso, em nome de Jesus. E hoje é uma noite sim de libertação. Quando nós pegamos esse assunto aqui, no Pocket Silver, eu vi muitas pessoas aqui sendo libertas naquela noite. Algumas pessoas têm tido medo de adoecer. Algumas pessoas têm tido medo do Covid-19. E estão sendo contaminadas. Sabe por quê? Porque tem medo. E o medo escancara uma brecha, uma porta, para que esse mal venha se instale. Algumas pessoas estão tendo achatamento econômico simplesmente porque tiveram medos de perda. Porque se você tiver fé, se você cair no Senhor, coisas poderosas podem acontecer mesmo em tempos de crises. Porque as crises são os momentos favoráveis para Deus operar os seus milagres. Nós queremos orar por libertação nessa noite. Eu não posso terminar essa palavra dessa noite sem um tempo aí de oração por libertação. Eu quero convidar você que fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Shakarabassoro bokora bashara makai. Riandarabassokoro boshora babababababa. Há meses atrás, uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu espírito de maneira forte: vocês estão no tempo de sacerdócio. E nesse tempo de pandemia, o sacerdócio sendo restaurado, vocês têm que apresentar diante do Senhor uma adoração tridimensional. Eu peguei uma mensagem aqui na casa, que a nossa adoração ela tem que ser em 3 dimensões. A triunidade deseja ser adorada. É adorar Deus Pai, adorar Jesus o Filho, e adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força. O Espírito Santo é pessoal, pois temos um relacionamento interpessoal, sim, com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade. E quando entrarmos nessa dimensão de adoração tridimensional, algumas coisas acontecerão em nossa direção. É na nossa adoração ao Pai que Ele vai ministrar de maneira tão tremenda a sua paternidade. E eu particularmente, eu não consigo ver uma forma tão maior do que isso, tão extraordinária, para experimentarmos a paternidade de Deus, senão ministrarmos a adoração a Ele como Pai. Aí o caminho é aberto e o Pai ministra, sim, os nossos corações nesses dias de pandemia. São dias que nós precisamos ver milagres, coisas acontecendo. E quando nós ministramos a Jesus como Filho, um caminho aberto. E quando ministramos ao Filho, a autoridade dele é repartida, a autoridade de Cristo é impartida em nossa direção. E você vai levantar com autoridade diante das circunstâncias negativas do teu dia a dia, porque a autoridade dele é manifesta. Aleluia. E é na adoração ao Espírito Santo como uma pessoa, que o Espírito Santo virá a nós e vai ministrar sim a direção que devemos caminhar. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o paracleto, é aquele que nos mostra aquelas coisas que hão de vir,
Nós não vamos ficar à deriva, sem saber o que fazer, não. Ele vai dar uma sábia direção, e é no nosso sacerdócio, é na nossa adoração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que teremos sim a revelação da paternidade, teremos sim a revelação da autoridade de Deus, através de Cristo, teremos sim a guia, a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia, com esse ministério ao Senhor por alguns momentos aí, vamos cantar, depois quero orar com você. Nós adoramos a Jesus. Nós adoramos aleluia. Espírito Santo, oh, levante as suas mãos e adore. Espírito Aleluia. Santo, vem. Aleluia. Nós clamamos, Abba Pai. Sim, Abba Pai. Nós clamamos, Abba Pai. Aleluia. Clamamos, sim, Abba sim, Pai. sim. Tu és bem-vindo aqui. Sim, Senhor. Nós clamamos, Abba Pai. Sim. Clamamos, Abba Pai. Nós clamamos, Papai, Paizinho, Abba Pai. Nós clamamos, Abba Pai. Abba Pai. Vem aqui. Vai tirando todo medo. Vai removendo hoje todo medo. Tira Pai. todo medo. Tira todo medo, Pai. Clamamos, Abba Pai. Desfaz essa fortaleza hoje aqui, Senhor. Tira todo medo. Desfaz, Senhor. Nós clamamos, Abba Pai. Sim. Nós clamamos, Abba Pai. Papai, Nós papai. clamamos, Abba Pai. Exaltamos o nome de Jesus. Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem. Sim. Liberta de todo Santo espírito medo hoje, Pai. Vai desfazendo toda a fortaleza de medo. Santo vem. Todas as imaginações negativas. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Rasga os céus aqui. Rasga os céus, rasga os céus aqui. Rasga os céus, Pai. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Rasga os céus aqui. Rasga os céus, Pai. Rasga os céus aqui. Nós exaltamos o nome de Jesus. 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 Nós clamamos, Abba Pai. Abba Pai, Nós Abba Pai, clamamos, Abba Pai, Abba Pai. Papai, Paizinho. Nós clamamos, Abba Pai. Papito, aleluia. Libera espírito de adoção. Libera o espírito Aleluia. de adoção Sim. aqui. Sim, Pai. Libera o espírito de adoção aqui, Pai. Sim. Libera o espírito de adoção aqui. Libera o espírito de adoção aqui. Libera o espírito de adoção aqui. Aleluia. Libera o espírito de adoção
adoção aqui. Libera, 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 libera. Libera o espírito de adoção aqui. Desfaz todo medo agora. Libera o espírito de adoção aqui. 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 Nós clamamos a Pai. Nós clamamos a Pai. Vejo no meu espírito de maneira tão clara em muitas casas a presença de nuvens escuras em alguns lares que são conectados agora aqui pela internet. E essas nuvens escuras nas casas estão saindo agora. E a luz do Senhor está entrando em muitas residências. Eu vejo sobre algumas cabeças aqui cadeias. Cadeias de trevas estão sendo quebradas agora. São cadeias de medo. Vidas atormentadas pelo medo. Essas cadeias estão sendo quebradas hoje, em nome de Jesus. E a paz, o príncipe da paz, venha ao teu coração. Aleluia. Há pessoas que precisam ter uma reconciliação com Deus novamente. Há pessoas que precisam ter uma reconciliação aí nas casas com Jesus. Jesus é o teu Redentor. E uma das primeiras coisas que vem a nós, quando Jesus entra, aleluia, é a dissolução de todo medo. Jesus, aleluia, quando nasceu, a primeira mensagem dos anjos, aqueles pastores, sobre o nascimento de Jesus. Aleluia. Não temais, eis que eu vos trago novas alegrias, vos nasceu em Belém hoje. Aleluia, Jesus, o Filho de Deus. Não temas, diz o Espírito Santo, a você que está em sua casa e que precisa dar passo na direção do Senhor. Teus pecados são perdoados hoje. A paz de Jesus, a luz de Jesus entra nas casas hoje, entra nas residências, entra no teu coração. Que toda cadeia de medo seja desfeita agora em nome de Jesus. Nós quebramos toda a força do mal, quebramos em nome de Jesus todo o jugo de Satanás, toda a opressão do espírito de medo, toda a atuação de fobos, toda a fobia é quebrada em nome de Jesus. Medo de escuro, medo de lugares altos, medo de pessoas, medo de dirigir carro, medo de falar em público, medo de perder tudo, medo da morte, medo da doença. Quebramos os poderes de medo hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos, não pare de adorar. Vai adorando o Senhor, vai adorando, vai adorando. O espírito de ousadia está sobre você nesta noite. Não o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Deixa que o espírito de ousadia vá revigorando a tua vida hoje. Levanta essa tua mão e vai adorando. Deixa que a ousadia do Espírito venha sobre você. Você tem cara de leão, aleluia. Você tem cara de leão. Quanto mais você olha para o leão da tribo de Judá, mais parecido com ele você fica. Quanto mais olhamos para Jesus, o leão da tribo de Judá, mais com cara de leão vamos ficando. Vai adorando o Senhor. Você na tua casa, levanta a tua mão e vai adorando. Levanta a tua mão e adora o teu Deus essa noite, em nome de Jesus. Não te detenhas, adore, 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 adore. Levanta a tua mão e vai adorando o Senhor. Levanta a tua voz e libere um cântico ao Senhor nessa noite. Levante a tua voz e cante ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim. Rabassandere bequere
Oh, oh, aleluia. Adore, 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 adore o Senhor. Ah, Pai. Aleluia. É o cântico dos vitoriosos. É o cântico da noiva do Cordeiro. A noiva vitoriosa que venceu o medo. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Vejo no meu espírito algumas notas musicais estão saindo de algumas pessoas aqui. Diante de algumas pessoas eu vi uma clave de sol. Pode liberar aquilo que Deus está colocando aí nos seus lábios. Vai liberando, vai liberando, vai liberando. É o cântico de vitória da noiva. Abre a tua boca, vai liberando aí. Clave de sol saindo pela tua boca. Clave de sol saindo pela tua boca. Yeah. Aleluia. Yeah. Oh. Oh. Aleluia. Adore você aí na tua casa. Pessoal no culto online, adore, adore o Senhor. Vai abrindo a tua boca, vai liberando, vai liberando, vai liberando o que Deus está colocando aí. Oh! Aleluia.
Pai, nós adoramos a Ti por essa noite. A Ti seja dado todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és santo e nós nos dobramos diante da Tua santidade, Pai. Oh, Teu amor nos constrange, Senhor. Ó Deus, e a Tua santidade, a Tua majestade nos consome, Pai. Ah, Pai, nós te amamos, declaramos que amamos a Ti, Senhor. Pai, leva-nos agora debaixo, Senhor. Ó Deus, da Tua presença, da sombra da Tua presença. Tu és o nosso esconderijo, Pai. Que a Tua presença continue em cada casa, em cada vida, Pai. Dá a cada um uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de ousadia, de valentia, de audácia. Porque nessa noite, sim, nós vencemos, nós pisamos sobre todo medo, sobre todo espírito de medo, Pai. Aleluia, aleluia. Oh Deus, que o Senhor abençoe a tua vida de maneira tão tremenda. Tenha uma semana de paz, uma semana aí
de bênção em nome de Jesus. Os irmãos lá no culto online, que a presença do Senhor continue sobre a tua vida. Tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, e possa manifestar assim a audácia, a ousadia do leão, da tribo de Judá na tua vida. Hoje vencemos aqui toda fortaleza, toda estrutura de medo, em nome de Jesus.